Você sabia que o hemograma ele é um dos exames mais pedidos pelos médicos e ele também pode revelar muito sobre a sua saúde? Bom, hoje eu vou te mostrar o que é o hemograma, para o que ele serve e como entender os seus principais resultados. Inicialmente, o que é o hemograma? O hemograma ele é um exame de sangue que avalia a quantidade e a qualidade das células sanguíneas, como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Ele é usado para diagnosticar e acompanhar uma série de condições, como as infecções, anemias e alguns distúrbios da coagulação também. Uma curiosidade é que o hemograma ele é um exame relativamente rápido, ele é extremamente simples, mas pode ser um dos primeiros passos para se identificar uma doença grave. Agora, como que o sangue ele é produzido? Existe um processo chamado hematopoiese. E o sangue ele é produzido na medula óssea vermelha, localizada nos ossos, como o osso do externo, o osso da bacia, que provavelmente você já ouviu falar. As células-tronco hematopoéticas, elas dão origem a diferentes células do sangue conforme a necessidade do nosso corpo. E existe também a divisão por linhagens. A linhagem mieloide, ela forma as hemácias, as plaquetas e os granulócitos, enquanto que a linhagem linfóide, ela dá origem aos linfócitos. Imagine só que a sua medula óssea, ela seria como uma fábrica, onde as células-tronco, elas são a matéria-prima e as células sanguíneas, elas seriam o produto final. E agora, finalmente, vamos passar para entender o que de fato é o hemograma, né? Alguns componentes do hemograma são o eritrograma, o leucograma e a plaquetograma. No eritrograma, a gente analisa as hemácias e a sua capacidade de transportar o oxigênio. Alguns principais índices do eritrograma é a hemoglobina, o hematócrito e o índice hematimétrico. A hemoglobina é o parâmetro mais importante. E de uma forma geral, ela varia entre 12 a 17. Vai depender do laboratório, os valores de referência. Já com relação ao hematócrito, a proporção de hemácias no sangue é o que ele está querendo nos mostrar, com valores normais que variam entre 36% e 50%. Vai depender do paciente, se é homem ou se é mulher. E existem também os índices hematimétricos, como eu falei, como o VCM, que é o volume corpuscular médio, e ele avalia o tamanho das hemácias. Por exemplo, hemácias com valor abaixo de 80 do VCM podem ser chamadas de microcíticas, assim como aquelas que têm um valor acima de 100 podem ser chamadas de macrocíticas. Isso é um índice importante para a gente avaliar principalmente a anemia megaloblástica. Existe também outro índice, que é o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média. E ele verifica a coloração das hemácias, em que um valor abaixo de 26 significa que a hemácia está hipocrômica e acima de 34 ela está hipercrômica. E o que isso significa? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor alguns detalhes desses índices. Bom, agora com relação ao leucograma, ele avalia os leucócitos, que são as células de defesa. Alguns valores considerados normais são entre 3.600 a 11.000 em média. Vamos para um exemplo, né, que é a situação de leucocitose. Essa situação, onde há um aumento das células de defesa, a leucocitose, ela pode sugerir uma infecção bacteriana, enquanto que a leucopenia, que é a diminuição, ela pode indicar uma infecção viral. Agora, falando do plaquetograma, ele conta as plaquetas, né, que são responsáveis pela coagulação. Valores normais, eles variam entre 150.000 a 400.000. Uma curiosidade também interessante é que o índice aumentado de plaquetas, ele pode estar associado a uma inflamação crônica ou até algumas doenças mais graves como o câncer. Então, deve ser um parâmetro de extrema importância a ser analisado pelo seu médico. Agora, falando sobre o que o hemograma pode revelar, o que é que ele pode nos mostrar, existem algumas condições mais comuns que podem ser identificadas, como a anemia. A anemia ela pode ser anemia microcítica, que é causada por deficiência de ferro, assim como a macrocítica,
que ela pode significar uma deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Algumas outras condições que podem ser avaliadas são algumas infecções, como o desvio à esquerda do leucograma, ele pode identificar infecções bacterianas graves, e doenças reumatológicas, como a leucemia, podem ser identificadas pelo aumento anormal de blastos no sangue. Outro problema que também pode ser avaliado a partir do hemograma são os distúrbios de coagulação, com relação à contagem de plaquetas, que elas podem indicar, por exemplo, a púrpura ou uma condição autoimune. E hoje você descobriu o que é o leucograma, a gente falou até um pouquinho sobre a formação do sangue, né? E como ele é feito e a sua importância para o diagnóstico de diversas condições. Mas aí, você já fez o hemograma ou você é aquela pessoa que tem um pouco de medo de agulha? E se você já fez, você encontrou alguma coisa fora do padrão normal, comenta aqui para a gente saber um pouquinho. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender um pouquinho mais sobre essa parte de saúde, mais relacionada principalmente ao hemograma. Muito obrigado.